Maravilha, graça e paz. Eu estou aqui no monte da minha meditação, meditando no Salmo 127 e também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Aqui em Salmo 127, escrito por Salomão, ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia as sentinelas. É o Senhor que nos dá a direção para termos uma vida saudável. Nós olhamos tanto como é que estão os líderes mundiais, os presidentes das grandes nações. Você vê nas campanhas para prefeitos, para governadores, quando vier de governador, mas no momento de prefeito, eles estão brigando, dando cadeirada no outro, dando soco na cara do outro, xingando o outro, botando os erros de todos eles para fora. E a gente tem que votar em alguém, porque é o povo que elege os seus representantes. E pode haver promessas de melhora, mas não há nada que possa gerar esperança no nosso coração, porque não é o Senhor que está edificando a casa. É o homem que está tentando arrumar algo que não consegue terminar. Tenta combater a violência, quanto mais tenta combater, mais ela se torna violência. Tenta combater a droga, mais drogas de poderes de maior destruição, elas se levantam. Tentam combater o jogo, mais jogos eletrônicos se manifestam. Tenta combater o crime, maior cresce o número de crime. Tantas coisas que o homem tenta resolver e não consegue. Se o Senhor não fizer, não há homem nenhum que consiga mudar nada. Nada. Os grandes países em guerra, países ricos também têm miséria. Uma má distribuição de renda. As pessoas quanto mais têm, mais quer. Às vezes até no nosso meio evangélico tudo é pago. Quanto mais dinheiro eles têm nos seus encontros, mais dinheiro ele quer. Quanto mais show, mais caro ficam os ingressos. Os seres humanos querendo cada vez ter mais, ter mais, ter mais. E aí você ora, eu oro. A nossa esperança é o Senhor, que diz que feliz é a nação cuja esperança é o Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a tua casa, não guardar a minha vida, uma bala perdida, fácil de achar gente. Dentro de um ônibus é muito fácil perder a vida por causa de um celular. O celular é só o pretexto, mas na realidade foi alguém que assassinou aquela pessoa, que matou, que ceifou aquela vida. Então, no Salmo 126 também diz sobre nossos filhos. Diz que os filhos, eles são uma herança, quer dizer, são um presente de Deus. Na parte B do versículo diz que os nossos filhos são bênção de Deus para nós. Às vezes a gente cobra dos filhos, às vezes a gente se aborrece com o filho, tudo fala que vai bater. A gente vê uma mãe, às vezes, levando o filho para a escola, quando a criança faz alguma coisa que não é boa, mas vou te bater, garoto. Eu ouvi uma mãe falar com a menina. A menina estava chorando por algum motivo, que a comunicação dela foi chorando. E a mãe falou, vou te bater, garota. Tudo fala que vai bater. Não fala assim, vou te amar, vou te abençoar, vou te tratar melhor. É sempre, vou bater, vou te espancar, vou te esganar. É assim que o presente que Deus dá para uma mãe, para um pai, é tratado. Ao invés de amar, a gente está sempre querendo corrigir, mas sempre falando
que vai bater, que vai isso, que vai aquilo. A gente vê como é que está a situação. Então a gente fica assim um pouco, como se diz, colocando a nossa esperança aí no braço de homem, né? Diz a palavra de Deus que maldito é o homem que confia no homem e cuja a nossa confiança está naquilo que o homem prometeu. O homem promete que vai fazer. Eu estava vendo uma campanha de um prefeito, ele falando tanta coisa. Eu falei, esse cara não tem como fazer isso em 4 anos. É tanta coisa, é hospital, é escola, é creche, é rua, é segurança. Mas esse cara está prometendo uma coisa que ele não faz isso em 4 anos. É por isso que Jesus manda a gente orar pelas autoridades, não falar contra as autoridades. Ele nos manda orar pelas autoridades, porque na sua paz nós teremos paz. Eu acredito que seria um momento tão maravilhoso que toda a igreja viesse para fora, não com bandeira do Brasil para poder afrontar autoridade nenhuma, mas todo em silêncio orando ao Espírito Santo. Quando alguém passar e visse aquele montão de irmão de joelho no centro da cidade, no centro de Santa Cruz, no centro de Madureira, nada de manifestação religiosa, todo mundo em silêncio, como Mordecai fazia na porta do palácio onde a rainha Esté estava do lado de dentro. Ele ali ficava quieto, ele ficava em silêncio. E ali Deus colocou ele para o lado de dentro do palácio e se tornou o primeiro-ministro. A sua sobrinha, sua filha de criação, sendo a rainha. A gente não pode, precisa sair. A palavra igreja é eclésia, sair para fora. A gente não precisa ir lá levar a bandeira do Brasil, falar que apoiamos fulano, apoiamos cicrano. Mas todo mundo em oração. A igreja na rua. Às vezes a gente vê aí milhares de pessoas em congressos, em conferências, que é cobrada até. É cobrada, 150, 200, 300 reais. Eu estava ouvindo, estava acompanhando uma inscrição de uma conferência. Eu não vou falar o nome da igreja, não tem necessidade disso. Sabe quanto era o ingresso, meu irmão? 12 prestação de 600, 500 e pouco. 12 prestação, ingresso mais barato, 12 de 300 e pouco, na base aí de 3 mil, 4 mil ingresso. O ingresso para você estar dentro de uma igreja para ouvir um homem dar uma palavra, enquanto a gente tem o Espírito Santo, tem a Bíblia, que de graça ele nos deu tudo e a gente ignora. A gente prefere pagar para ouvir homens e ignora a Bíblia que está todo dia na tua mão e o Espírito Santo que está todo dia aí com a gente. A gente pedir isso a ele. É o que Tiago fala, você quer sabedoria? Peça a Deus que ele dá, mas você peça sem duvidar, para que você não seja semelhante às ondas do mar que vai e vem e não mantém aquela constância. Então é importante você saber disso, que a gente poderia, a mudança, a esperança está com a igreja, mas a igreja, em vez de sair, ela está parada do lado de dentro. Às vezes um membro de uma igreja sai para outra, e outro sai para outra, e o pastor sai daquela igreja e abre outra igreja mais perto, e fica aquela concorrência de igreja, aquela competição de ministério, ao invés de toda aquela igreja juntar. Imagina aquelas milhares de pessoas que vai num show, sai tudo para a Central do Brasil, sem brigar com ninguém. Só dobrar o joelho todos e orar, no mesmo propósito, todos de coração aberto, buscando a Deus, orando ao Espírito Santo, pelos prefeitos, pelos governadores, pelos empresários, pelos moradores de rua. Imagina que toda a comunidade de Deus dentro de uma favela saísse para a rua e orasse nas esquinas, dobrasse o joelho, abençoasse os comércios, passasse onde tem o tráfico ali e orasse pelos aqueles homens, sem falar nome de político, mas só orar, sem falar que Deus vai fazer, que Deus vai condenar, só ora, bit tergue, só ora. O apóstolo Paulo fala que nós devemos levantar mãos santas e fazer deprecações para todos os homens. Agora a conversão, o convencer aquele homem do seu pecado,
A obra é do Espírito Santo, não é minha. Não vai ser eu entregando o mistério para aquela pessoa que eu vou fazer ela mudar de coração, ter um coração transformado. A minha parte é ministrar a palavra de Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Porque se eu tentar fazer com que a pessoa seja convencida, eu estou persuadindo. O apóstolo Paulo falou que não foi aos irmãos de Corinto com palavras persuasivas, mas foi com a palavra do poder do Espírito Santo. Quando o apóstolo Pedro ministrou uma palavra que 4.000 pessoas ali se converteram, ele falou de Jesus. Ele falou da importância do preço que Jesus pagou. O coração daqueles homens ficaram compungido. E todas aquelas pessoas, 4.000 pessoas, elas se converteram. E logo a seguir ele pregou mais de 3.000 almas. Pedro, ele ministrou 2 ministrações centradas em Cristo. O Espírito Santo movimentou. Quase 8.000 pessoas receberam a palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus. Talvez você tenha passado por alguns momentos difíceis. Talvez você tenha tido muitas dificuldades. Mas conversa com o Espírito Santo. Começa a ler a Bíblia pelo caminho que o Senhor percorreu, pelo preço que Ele pagou. Que o Espírito Santo vai fortalecer seu coração. Ele vai fortalecer você e você vai se tornar melhor. Nunca se esqueça, sempre quando puder, convide o pessoal para vir para o culto. Quando alguém estiver falando mal de um governador, mal de um prefeito, não endosse essa torcida não, fala assim, não, o meu Deus manda a gente orar por eles. Ora pelo Lula, ora pelo Bolsonaro, ora pelo prefeito Paz, ora pelo prefeito que estão aí concorrendo às eleições, para que esses homens tenham o coração tocado, porque Deus tocou no coração de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor era um rei que ganhava guerra, ele lutava, ele vencia, mas um dia o Espírito Santo usou o seu servo Daniel, usou os seus servos em Babilônia para trabalhar o coração dele, assim como aconteceu com os outros reis que vieram. Deus usou José para poder trabalhar no coração de Faraó. Faraó era um homem que, se alguém falasse, Faraó, deixa eu orar por você, ele de repente mandava cortar a tua cabeça. Mas José saiu da prisão depois de 10 anos cumprindo algo que ele não fez. Ele saiu tranquilo, sem revolta de nada. Ele não pediu para ser nada. E Deus trabalhou no coração do homem mais poderoso da face da terra na época do Egito, que era um faraó, que era um homem que não aceitava receber não de ninguém. Ele decidiu colocar José como o primeiro-ministro do Egito. Foi o Espírito Santo que fez isso. Talvez você encontre dificuldade no seu esposo, no seu lar. Não tenta mudar ele, não. Ora com sinceridade, que quem faz essa obra no coração de um ser humano é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer de um presidente um homem melhor. Talvez se a igreja toda orasse pelo Lula, às vezes a intenção dele é até boa, mas ele não está conseguindo porque as potestades aproveitam a força que a gente dá a elas, que toda vez que você faz aquilo que Deus não se agrada, a potestade ganha força. De repente esse homem tem vontade de ajudar muitas pessoas, mas a gente que ao invés de estar fazendo o que Deus manda, a gente fica, esse cara não vale, esse cara é ladrão, esse cara é da esquerda, esse cara é comunista, esse cara é isso, é aquilo. Não é isso. Deus não pode honrar quem desonra ele, desobedecendo o que ele manda fazer. Não, de jeito nenhum. Não. O comprometimento do Espírito de Deus é com a palavra dele. Se Deus me dá uma direção pela sua palavra e eu não faço como Deus quer, as coisas vão ficar do jeito que está. Um bate no outro, briga com o outro, né? Ninguém se entende. A gente não tá tudo de cabeça para baixo. O mundo todo, guerra, um matando o outro. Israel jogando bomba não sei aonde, matando criança, aí o cara manda para lá, mata um montão de israelense, aí vai lá na Ucrânia, mata um montão, e vai lá na China, e é terremoto, é calor demais, o negócio está esquisito. É esquisito. Agora eu falo para você de coração, como humilde servo do Senhor, estou aqui no monte, num lugar separado, um lugar abençoado, que eu venho todo dia aqui orar. Deus me deu essa graça de poder ter o meu tempo para vir buscar o Senhor, conversar com o meu Pai. Eu estou gravando esse vídeo para orientar você. Não fale mal de autoridade, não fale mal de ninguém. Não fale mal de pastor, que aquela igreja é isso, que aquela igreja rouba, aquele pastor não vale nada, que aquele pastor caiu. Não. O Espírito Santo se entristece com isso.
Porque Jesus nos chamou para ser luz. Jesus nos chamou para ser pessoas que abençoam a pessoa. Se aquela pessoa ela matou, aquela pessoa roubou, se ela assassinou, se a lei dos homens não trata ele um dia vai ser tratado pela lei do justo Deus. Ninguém fica impune. Todos os homens terão que comparecer, deixarão tudo aí. Se o cara tiver um montão de navio, se o Gustavo Lima tem mansão de 50 milhões, se esse dinheiro que ele faz, se ele está sendo investigado, isso aí não é problema nosso. Mas ele vai deixar tudo aí um dia e vai se levantar, vai ir até Deus para pagar por tudo que ele fez nessa terra. O homem pode fugir, o homem pode comprar, mas diante de Deus, ele não vai poder fazer isso. Mas o meu dever não é julgar ninguém, é orar para que ele seja salvo. Agora imagine você, se o nosso presidente Lula ele se convertesse. Imagina que o Lula desse um testemunho que aceitou Jesus. Não seria muito melhor do que a gente ficar torcendo por mal do homem? Imagina se o Gustavo Lima, esse cantor, imagina se esse homem se convertesse, quantos jovens ia ser poderosamente tocado. Não foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo? Se Jesus matasse Paulo, o que Jesus ia ganhar com isso? O que Jesus fez? Converteu Paulo. Olha o que aconteceu. Se Jesus matasse Pedro, afogado naquele rio lá, naquele mar, porque ele foi fazer o comando de Deus, mas ele foi com uma certa incredulidade. Mas não, Jesus trouxe peixe, e ali ele falou assim: Senhor, me perdoe, Deus, agora tu vai ser pescador de homem. E quando Pedro ministra, cumpriu-se, 8.000 pessoas se converteram. Por quê? Porque não é interessante para Deus não é interessante para Deus fazer o avião do Lula cair. Seria muito mais interessante para Deus ver a sua igreja orando para ele se converter. Imagina se o Jornal Nacional é obrigado a falar: o presidente Lula agora é cristão. Imagina isso aí, pititirik. Imagine isso aí. Imagina quando as pessoas souberam que Saulo, que perseguia a igreja, se tornou o apóstolo Paulo porque Jesus salvou ele. As pessoas não acreditaram. As pessoas disseram: não, esse cara aí não é possível, esse cara não se converteu. Mas ele não foi convertido pelo homem, foi o Espírito de Deus que falou com ele na pessoa de Jesus. É muito melhor para nós orar pela professora dos nossos filhos do que falando que ela não é isso, que ela é aquilo. Ao invés de você falar mal do seu vizinho, ore por ele. É poderoso. Irmão, sabe o que o diabo não quer? Que você ore pelas pessoas. Ele quer que você critique, que você veja defeito. Ele é tão terrível que ele quer que você veja defeito até em você. Ele não quer que você ame ninguém. Oh, não. Ele não quer que você perdoe ninguém. Ele quer que você machuque, maltrata, se sinta ferido, se fira mais, que se exploda você. Ele quer. Ele não quer o bem de ninguém. Se tiver que usar você para fazer alguma coisa ruim para os outros, isso para ele é um prazer. Mas Jesus quer fazer o bem. Jesus manda a gente pagar o mal com o bem. O mal não vence o mal. A política nunca melhorará se eles estiverem lutando um com o outro. Mas a política melhorar, ficar melhor, se nós orarmos pelos políticos. Foi o que aconteceu com Salomão. Esse Israel que só andou em guerra, com Salomão ficou 40 anos de paz. Porque o cara pediu sabedoria para governar e o Espírito de Deus trabalhou na vida dele. Um homem imperfeito. E aí tinha que Salomão, mesmo sendo mais sábio, ele teve suas falhas. Mas foram 40 anos de paz. Se você vê no livro do Juízes, quando o homem se voltava para Deus, a nação ficava 20, 30 anos de paz. O livro do Juízes diz: e o juiz fulano se voltou para Deus e teve 20 anos de paz. Aí ele saiu do caminho de Deus, aí guerra e mortandade. Aí Deus levanta outro juiz, mas 30 anos de paz. Por quê? Quando o líder se volta para Deus, todo o povo é abençoado. É o meu dever orar pelos meus pastores, é o meu dever orar pelas minhas ovelhas, é o meu dever olhar pelas autoridades. Sabe por quê? Todos nós necessitamos, dependemos totalmente de Deus. E somos totalmente destruídos, totalmente machucados e feridos se a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito. Mas se a gente humildemente se apresentar a Deus: Senhor, faça, como diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e deixar, e se converter e deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a sua terra. Que terra é essa? É o coração de quem tem autoridade. Deus te fortaleça. Leia a Bíblia todo dia. E se você tem mágoa de alguém, faça o seguinte: jejue e ore por essa pessoa, que tu vai ver que dentro de você as coisas vão começar a mudar. Porque a luz, ela tem que vir de Deus para dentro de você. É como o Salomão fala, o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Se você acordar 4 horas da manhã, porque você sabe que é 4 horas da manhã, porque ainda está escuro. Se você andar um pouco, 5 horas, ainda está um pouco escuro, mas quando vai dando 5h30, 6 horas, quando chega meio-dia, aí brilha mais alto. Assim é quando você ora por alguém que você não gosta, ou alguém que de alguma forma te machucou. E não se esqueça que você também já machucou alguém. Não pense que é só você que foi ferido. Você também já feriu muita gente. Não esconde não. Você também já machucou gente e nem foi lá pedir perdão. Aí alguém fez contigo alguma coisa, você fica com raiva. Tem que ficar com raiva que você também machucou alguém. Levante a sua cabeça para o céu e saiba que há um Deus lá em cima que te vê. E o que Ele mais quer é que você fale: Jesus, me ajude. Tem misericórdia de mim. Me ensina a amar. Me ensina a ser melhor. Como pai, como filho, como vizinho, como irmão, como amigo, como pastor, que é o meu caso. E acima de tudo, olhando para sua esposa, olhando para o seu esposo e falando: Deus, vamos caminhar junto nessa jornada. Não junto, mas junto e misturado. Porque junto pode ficar depois um distante do outro, mas misturado não tem como mais sair. É como que você cozinha meia dúzia de batata. Junto elas estão, mas não estão misturadas. Mas quando você amassa as batatas, faz um purê, não dá mais para tu separar. Assim tem que ser a nossa relação com Cristo. Entregou sua vida a Deus. Nunca mais, não tem mais separação. É caminhar até o final, até a vida eterna. Deus abençoe e guarde seu coração. Pega esse vídeo e passa para as pessoas. E manda uma palavra de incentivo, de motivação. Não se esqueça. Os filhos, eles são herança do Senhor, quer dizer, são um presente de Deus. E diz a Escritura que nossos filhos são uma bênção na nossa vida. Abençoe e não amaldiçoe. Fale bem, não fale mal. Não pague o mal por mal, mas vença o mal com o bem. Que Jesus te guarde e te abençoe muitíssimo. Aqui, pastor João Dias, Ministério da Palavra Pão da Vida, no Conjunto Cesarão, aqui em Santa Cruz. Deus abençoe.